Olá, seja bem-vindo ao canal Palestras Diversas. Eu sou Alan e, como sempre, trazendo mais um vídeo polêmico. O assunto que eu vou trazer neste vídeo é referente ao dízimo. Nos vídeos anteriores que eu fiz, vi vários comentários das pessoas tendo dificuldade na interpretação, mesmo deixando as passagens bíblicas mostrando sobre o dízimo, o entendimento, né? Que o dízimo hoje na lei atual ele não é mais válido. O que é válido sim são as ofertas. Mas ainda tem gente que prefere seguir o que está no Velho Testamento e fazendo referências sobre Abraão por ser o primeiro a ter dado o dízimo. Mas assim, o tema deste vídeo é a origem do dízimo. Eu estou trazendo detalhadamente todas as passagens bíblicas que eu vou tratar nesse vídeo. É um vídeo um pouco mais longo do que os anteriores, porque eu fiz um estudo bem mais aprofundado para poder não faltar nada, pelo menos, né? E para a gente poder resolver a questão das dúvidas das pessoas que ainda tem sobre a contribuição do dízimo, se deve contribuir ou não, se estamos na contribuição ainda ou se estamos na graça. Então o que é que acontece? Então vamos lá. Mais uma vez, o tema deste vídeo é a origem do dízimo. Certo? O cristão não é obrigado a dar o dízimo, nem por medo do devorador. Está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 11. Um outro detalhe que eu queria salientar antes de continuar, que mais uma vez eu deixo as passagens, todos os vídeos que eu faço, eu deixo as passagens no final para poder as pessoas fazerem os seus estudos, ou vocês podem fazer o acompanhamento durante o vídeo, pausar na hora que eu der a passagem e ir acompanhando, que aí fica interessante também o entendimento. Tá certo? Então vamos lá, Malaquias 3 e 11. Ou de ser amaldiçoado, porque o dízimo é um mandamento da lei judaica. Além disso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, e ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Isso está em Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, e Efésios, capítulo 1, versículo 3. Nem rouba a Deus o cristão que não dá o dízimo. Não temos o dever de chamar de ladrão a quem Jesus libertou. Se ele contribui com 0 ou 100%, é uma atitude pessoal. Ele é livre para decidir. Isso é a questão das ofertas, certo? Jesus condenou a atitude dos judeus, escribas e fariseus, que dizimavam até o cominho e não ofertavam o seu amor ao próximo. Está lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. Infelizmente, muitos cristãos têm repetido esta mesma atitude. Não há um só versículo no Novo Testamento que registre a obrigatoriedade do cristão dizimar. Eu vou repetir, não há um só versículo no Novo Testamento que registre a obrigatoriedade do cristão dizimar. Tem pessoas entendendo errado, que vê o trecho que está falando sobre o dízimo. Então eu estou vendo aqui, realmente é porque ele fez tal, eu vou também fazer. Bom, o que tem que ser observado é se Jesus impôs, né, a obrigatoriedade de você ter que dizimar. Se ele impôs situações, se foi impostos regras, para que a gente possa contribuir. Um exemplo, tem que levar continuidade, continuidade de levar os 10% a toda a congregação. Não tem nada disso, não tem nenhuma informação na Bíblia, no Novo Testamento, que registre a obrigatoriedade. Então, é importante a gente passar a ter uma observação mais aprofundada sobre esse assunto, né? Observar com mais detalhes quando lê um capítulo ou um versículo na Bíblia. Por outro lado, se o cristão deixa de contribuir ou diminui esta contribuição porque descobre que não é obrigado, está agindo de má fé para com Deus, como fez Ananias e Safira. Ele deve contribuir sim, e feliz porque sabe que pode fazê-lo por amor a Deus e não por imposição de homens, e segundo o que propuser em seu coração. Toda a contribuição pela igreja era feita unicamente através de ofertas e partilha de bens. Nós, cristãos, devemos ter o cuidado de não ficarmos como um passarinho no ninho, obrigados a engolir o que colocam na nossa boca. Então tem muita gente ainda que está pegando informações, o pastor fala,
E ela sai disseminando, ela nem pesquisa para ver se realmente faz sentido. Entendeu? É aquele trecho que está ali somente no capítulo, no versículo e o contexto geral. Então sai disseminando para outras pessoas que também não leiam essas informações, não tem essa vontade de pesquisar, e acaba essa pessoa também disseminando. Então acaba criando uma disseminação em massa de uma falta de entendimento, de uma falta de interpretação, e acaba surgindo diversas dúvidas aí, como a gente vê, como já vi nos comentários, diversas dúvidas. Pela lei, o dízimo era destinado à tribo levítica, aos sacerdotes desta tribo. Eles recebiam e se mantinham nos dízimos, porque não tinham herança e cuidavam do templo de Deus, a casa do Senhor, para onde os dízimos eram levados. Está lá em Números, capítulo 18, versículo de 21 a 30. O templo foi destruído e não existe mais os sacerdotes levitas. Pela graça, a instituição do dízimo é ilegal e sem respaldo bíblico, porque todos nós somos sacerdotes de Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, pois não há mais a necessidade desta tribo sacerdotal. O dízimo foi estabelecido para os judeus, não para a igreja de Jesus Cristo. Está em Hebreus capítulo 7, versículo 5. Devemos compreender a diferença entre contribuir em lei e o contribuir em graça, para não ficarmos debaixo de maldição e obrigados a guardar toda a lei. Se escolhemos a seguir um mandamento dela, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 3 e 4. Pois quem cumpre um mandamento da lei é obrigado a guardar toda a lei. Somos servos do Senhor Jesus, não escravos de homens. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. E foi para a liberdade que ele nos chamou. Na lei, o dízimo era a causa principal da bênção do povo judeu, e a bênção era a consequência deste dízimo. Malaquias 3,10 é o versículo, o capítulo muito mais usado hoje na atualidade. A maneira certa do povo judeu contribuir na lei era dando o dízimo para ser abençoado. Na graça, o sacrifício de Cristo era a causa principal da bênção do povo cristão. Paulo, em Efésios, capítulo 1, versículo 3, nos afirma que Deus nos abençoou em Cristo, não em dízimo. Por este motivo, a maneira correta do povo cristão contribuir em graça é no uso de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, dê uma lida, porque abençoados já somos. Ao invés de incentivar os cristãos com amor, a contribuírem na casa de Deus, muitas autoridades dizem que não o obrigam ao pagamento do dízimo, mas usam textos do Antigo Testamento como repreendei o devorador, roubai ao Senhor nos dízimos, e etc., que produzem temor nas pessoas e medo de maldição, porque tais autoridades dependem de altos salários pagos pelas igrejas ou têm receio que a obra do Senhor seja prejudicada se não houver imposição ou por despreparo repetem os erros de outros líderes. A todos faltando fé suficiente de que Deus prosperará a igreja através de contribuição espontânea dos irmãos, como ocorria na igreja primitiva. O resultado disso tudo é o engano, o desvio da verdade. Cristo não colocou vinho novo, que é a graça, em odres velhos. Está lá em Marcos, capítulo 2, versículo 22. Certo? Jesus estabeleceu tudo novo e jogou fora o que era velho. Eu fiz referência, uma analogia, na verdade, a este trecho, né? Vinho novo, a graça, em odres velhos. Porque Jesus, quando veio, renovou tudo. Está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 30 e Hebreus capítulo 8, versículo 13. Não podemos fazer do cristianismo uma seita judaica. Paulo afirma em Gálatas capítulo 2, versículo 14, toda esta confusão sobre o dízimo, que seria erradicada do nosso meio se nós empenhássemos mais em conhecer profundamente a palavra. Sermos adultos na fé e não meninos. Se quisermos nos aprofundar na palavra, devemos confrontar sempre o que as pessoas ensinam com o que a Bíblia realmente diz. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Fazemos como os crentes de Bereia. Agora, finalmente, entramos na parte onde Abraão tem a sua primeira contribuição. Vamos entender como é que funciona isso. Porque não adianta pegar o que Abraão fez e dizer, não, eu vou ter que continuar porque ele realmente fez, então é válido
na atualidade, não. Tem gente que somente com esta passagem já leva em si, é o Velho Testamento imperando sobre o Novo Testamento. Tem que entender o que é que realmente diz nas passagens. Dízimo é um preceito da lei de Moisés, está lá em Números capítulo 18, versículo 24. Embora Abraão tenha dizimado antes da lei, no lugar do número dos sacerdotes, os quais se encontravam nos seus lombos. Hebreus capítulo 7, versículos de 9 a 10, o dízimo passou a ser um pacto. Deuteronômio capítulo 12, versículos 6 a 17, um contrato entre Deus e os israelitas. Deuteronômio capítulo 14, versículo de 22 a 28. Todavia, nem os gentios e nenhum representante da Igreja de Cristo estavam lá para ouvir este pacto, ficando assim a Igreja atualmente comprometida com um dízimo. Porém, como Jesus cumpriu toda a lei, Romanos capítulo 10, versículo 4, ao estabelecer um novo testamento, Hebreus capítulo 8, versículo 13, nem mesmo o judeu tem qualquer compromisso com a observância do dízimo, uma vez convertido a Cristo. Dispensação, no caso, né? É um período em que o homem é provado na sua obediência a certa revelação da vontade de Deus. Encontra-se 3 vezes no Novo Testamento, em Efésios, e 2 em Efésios, né? Efésios capítulo 1, versículo 10, Efésios 3, capítulo 2 e Colossenses, capítulo 1, versículo 25. Né? Dispensação, que é um termo, né? Surgiu na dispensação da promessa de Abraão até Moisés. É um termo usado sobre essa questão do dízimo. Deus estava para estabelecer o número de sacerdotes, que é 10% da tribo de Levi, né? Na dispensação da lei, dentre os filhos de Levi, que já encontravam nos lombos de Abraão, e seriam seus descendentes. Está lá em Hebreus capítulo 7, versículo de 9 a 10, com a finalidade de ministrarem no templo, onde passariam a habitar. Foi o principal motivo pelo qual o Espírito inspirou Abraão a pagar a Melquisedeque o dízimo. Hebreus capítulo 7, versículo 4, referente aos 10% dos sacerdotes da tribo de Levi que estavam nos seus lombos. Quando o dízimo foi instituído na lei, os levitas ficaram isentos de pagá-lo. Como diz o texto, Levi que recebe dízimos pagou-os na pessoa de Abraão. Hebreus capítulo 7, versículo de 5 a 9. Ficaram isentos porque o dízimo deles foi pago na pessoa de Abraão a Melquisedeque, que era a figura do sacerdote eterno de Cristo. Os sacerdotes levitas foram os únicos autorizados por Deus aqui na terra, segundo as Escrituras, a receberem um dízimo. 2 Crônicas, capítulo 31, versículos 5 a 6, e 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 12. Neemias, capítulo 10, versículo 37, e Neemias, capítulo 12, versículo 44. Não o sistema eclesiástico atual. Então isso ressalta muito bem que você vê que há irregularidade. Então se já existia uma denominação para quem uma determinada pessoa para quem deveria receber o dízimo, ou um sistema, vamos colocar assim, certo? Não era qualquer pessoa. Muitos irmãos indagam, mas por que Deus tem me abençoado depois que tenho dado o dízimo? Ora, se a palavra diz que Deus é misericordioso, até com os maus, está lá em Mateus 5, capítulo 5, versículo 45. Quanto mais com o filho seu, que é generoso para contribuir na obra do Senhor, mesmo que não tenha conhecimento real da profundidade desta contribuição. Sendo seu coração sincero diante de Deus, Deus o prosperaria independentemente do que ele oferta ou do que vota. Deus está mais interessado na misericórdia dos nossos corações que no sacrifício de nossas mãos, como dito em Mateus capítulo 9, versículo 13. Então, as pessoas têm que entender isso. Muitas pessoas acham que dando bens materiais, somente dando dinheiro, que é o suficiente para Deus. Não é bem assim que funciona. Como eu falei muito nos comentários dos vídeos anteriores referentes ao dízimo, sobre essa passagem de Mateus capítulo 9, versículo 13, que é a misericórdia dos nossos corações que conta mais do que o dinheiro, certo? É por dinheiro hoje que muitas congregações entram em guerra, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Já vimos que, apesar de ser, logicamente, eles têm os próprios textos dele, né? No caso lá de Israel, né?
Muitas denominações têm sua seus textos, seus livros, o Alcorão, enfim, diversas maneiras de se voltar a Deus, né? Eles têm a maneira deles de voltar a Deus, se voltar a Deus. Nós temos a nossa. Diversos entendimentos o que levam a guerras e a outros tipos de situações. Mas nada nada aqui referente ao dízimo. O dízimo, de fato, ele tem sido um certo problema, porque com o dízimo se cria diversos entendimentos. E com esses entendimentos, diversas desavenças. Então, intriga não é isso que Deus quer, entendeu? Não é isso que Deus quer, não é uma guerra entre os irmãos, na verdade é a paz, entendeu? Então, de fato, eu estou falando isso porque realmente o dízimo envolve dinheiro e dinheiro traz conflitos, certo? Então, vamos lá. Foi extinto o sacerdócio levítico, que era da lei, para que um outro sacerdócio fosse levantado, segundo a graça eterna. Está lá em Hebreus capítulo 7, versículo de 11 a 12. Somos livres em tudo, inclusive na forma de contribuir. Não há limite de contribuição, é segundo o que você propõe no seu coração, ou nada, ou 100% do que você pode dar. A obrigação do dízimo não mais existe. É um preceito da lei judaica, está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Agora vem um trecho interessante que eu separei aqui para melhorar o entendimento sobre a contribuição, né, do dízimo, ou da oferta, ou da graça. Vamos entender. Ou lei ou em graça. Vamos lá. Como contribuir em lei ou em graça? O adultério na lei, repare bem, o adultério na lei, para não adulterar, o meio utilizado foi o quê? O apedrejamento. Está lá em Levítico capítulo 20, versículo 10. E na graça, como é que ficaria? Para não adulterar, o meio utilizado foi o quê? O amor a Cristo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Agora vamos à contribuição. Na lei, para contribuir, o meio utilizado foi o quê? O medo do devorador. Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo de 10 a 11. Na graça, para contribuir, o meio utilizado é o quê? O amor a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. No adultério e na contribuição mudou o meio, mas o objetivo foi o mesmo, não adulterar e sempre contribuir. É isto que Deus quer revelar a você, né, ao cristão. Você vive debaixo da graça e não debaixo da lei. Porque quando se faz o uso da lei estando em graça, para alcançar certo objetivo, mesmo que certo, mas se o meio utilizado estiver errado, o resultado é a separação de Cristo e o cair da graça. Sendo assim, a pessoa é obrigada a cumprir toda a lei, como nos afirma o Espírito Santo através de Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo de 3 e 4. É por este motivo que se torna um erro gravíssimo o uso de Malaquias 3:10, capítulo 3, versículo 10, em plena graça em que vivemos. Neste sentido, Malaquias 3:10 tornou-se no meio evangélico o pezinho de coelho e a ferradura da sorte para muita gente, principalmente para o sistema religioso atual, que é o que eu sempre tenho falado, sempre batido aqui no canal, que não consegue viver por fé, porque a fé não é de todos. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. É só dos eleitos de Deus. Está em Tito, capítulo 1, versículo 1. Infelizmente, muitos se comportam como aqueles que queriam atirar a primeira pedra na mulher adúltera. Provavelmente Jesus esteve aqui, de fato, diriam, né? Mestre, este irmão ou irmão foi apanhado em flagrante roubo. Não tem dado dízimo. Vive roubando a Deus, que está lá em Malaquias 3:10. Diz que tais sejam entregues ao devorador e que Deus não deve abrir as janelas dos céus para abençoá-las. Tu, pois que me dizes? Creio que Jesus daria esta resposta. O que você tem a ver com isso? Assim como ninguém vive perguntando se você é adúltero, também não deve viver perguntando se você é dizimista. Muitos chegam até o absurdo a constranger o irmão ou a irmã, expondo-a à vergonha de ter o seu nome numa relação de não dizimistas pregada na porta da igreja. Quando não, tiram-lhe o ministério ou discriminam, mas quando é um irmão que dá o dízimo elevado, este muitas vezes é o mais honrado da igreja. Notemos que o Deus que fala em Malaquias 3:10 é o mesmo que diz em Malaquias capítulo 2:16. Diz assim, pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e quase não ouvimos falar deste assunto das igrejas. Repetimos, não se faz aqui
não se faz aqui apologia à avareza, certo? Porque isso não é de Deus e os avarentos diz não herdarão o seu reino. Podemos dar até tudo o que temos por amor ao Senhor e isto alegra o coração de Deus, como alegrou o coração de Jesus ao observar a viúva pobre que deu tudo o que tinha. O que é errado é a forma escandalosa e nada cristã relativa às contribuições. O crente em Jesus dá com alegria e amor, até mais de 10% se puder. Está lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus, acima de tudo, está falando para os fariseus daquela época, não para a igreja, que até então não havia sido totalmente formada com fundamentos da graça. O ministério de Cristo não havia ainda sido consumado. O véu do templo não havia sido rasgado, tanto que Jesus ordenou ao homem, que era leproso, para apresentar-se ao sacerdote e fazer oferta pela purificação conforme a lei. Está lá em Lucas capítulo 5, versículo 14. Os conservadores do dízimo ainda dizem: o dízimo é uma tradição que devemos manter para não transgredir. O mesmo argumento utilizaram para Jesus em relação ao sábado, Marcos capítulo 2, versículo 24. E o lavar as mãos antes de comer, Mateus capítulo 15, versículo 2, porque o sábado fazia parte da Torá, lei judaica, e o lavar as mãos fazia parte do halakha, comportamento judaico. Veja o que o dinheiro faz, a ponto de esquecerem que tanto o dízimo como o sábado e lavar as mãos eram tradições judaicas e não gentílicas. O dízimo passou a ser a única tradição judaica que o sistema religioso vem mantendo até hoje, no seio da igreja gentílica. Não é um absurdo? Fazem uma lavagem cerebral religiosa porque o dízimo é a galinha dos ovos de ouro para muitos. É a única tradição que traz estabilidade financeira, mas não para Deus, porque ele de nada necessita, pois é o dono de todas as coisas. Nem tampouco é servido por mãos humanas, está lá em Atos capítulo 17, versículo 25. Infelizmente, muitas igrejas têm se tornado bem parecidas com a antiga igreja romana, que usava as indulgências como fonte de lucro, induzindo os fiéis a contribuírem por medo da maldição, a comprarem sua salvação do inferno e do purgatório. Se um crente amaldiçoado pela falta do dízimo é ladrão, como pode estar liberto? Isso nos faz julgar o irmão e afirmar que o sacrifício de Cristo não foi suficiente na vida, como faz a igreja romana. Pare, confira na palavra e reflita sobre tudo o que eu falei aqui neste vídeo. Não permaneça debaixo da lei, mas se dizimar, faça-o com a consciência liberta. Mesmo que preguem ou façam o contrário, ou seja, façam... Não deixa de ser uma oferta, né? Então, façam de coração, corpo e alma, certo? Não sejam obrigados, não sofram coações, certo? Se você está passando por algum problema familiar, que tenha que tirar dinheiro, né? Ou está passando com algum problema de alimentação em casa, você logicamente não tem necessidade de se sacrificar. Você dá o que você pode. Se não puder, não dê, não há necessidade. Foi como eu expliquei aqui no vídeo, certo? A verdade deve sempre prevalecer, como disse o apóstolo Paulo. Tornei-me acaso vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Gálatas capítulo 4, versículo 16, Romanos capítulo 7, versículo 4 e Gálatas capítulo 5, versículo 1. Então, pessoal, eu creio que com este vídeo eu consegui esclarecer com uma riqueza de detalhes sobre a origem do dízimo. Espero que as pessoas tenham compreendido, passem a ler as passagens que eu deixei para poder compreender com mais clareza. E passe, né, daí em diante a tomar uma decisão melhor em relação ao dízimo, se contribui para alguma igreja, né, que faça de maneira de coração, né, como uma ofertante. Não com dízimo, uma regra que deve ser cumprida sobre a qualquer custo, entendeu? E beneficiando aí, continuando a beneficiar pastores que estão ali para poder somente arrecadar, né, o dinheiro e usar em favorecimento próprio. Bom, a origem do dízimo, esse foi um vídeo esclarecedor sobre o dízimo. É um tema que tem muito se batido aqui no canal. De fato, com as perguntas de vocês, eu tenho também aprendido, né? E vocês têm aprendido muito comigo
conforme, né, a permissão do divino, sobre a Bíblia, que é o livro mais lido no mundo, best-seller. E que, inclusive, com o passar do tempo, tem tido aí diversas interpretações de várias pessoas, e isso tem atrapalhado porque tem pessoas que têm interpretações que são, de fato, não muito claras ou que distorcem a palavra, e aí acaba disseminando para outras pessoas que começam a disseminação em massa, como eu falei no início do vídeo. E isso aí pode acarretar em um desenvolvimento, né? A própria pessoa pode levar e utilizar para a vida, para o cotidiano, esse tipo de interpretação e acabar não seguindo o que Jesus quis salientar mesmo nas palavras pelos apóstolos. Então, eu espero que tenha ajudado vocês neste vídeo, né? Meu muito obrigado mais uma vez, né? Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, primeira vez que eu peço aqui o like, né, para saber se o trabalho aqui, as palestras que eu tenho feito, tem ajudado vocês. E agradeço também muito a Deus, primeiramente, pela orientação, pela disposição que Ele tem me dado para poder criar essas palestras para vocês. Muito obrigado mais uma vez a todos, e Deus abençoe e até o próximo vídeo.